Vamos iniciar agora, então, falando especificamente do Kafka, né? Neste tutorial e no próximo a gente vai falar sobre o broker, que é o serviço, o servidor do Kafka. Mas antes, vamos ver aqui os componentes principais do Kafka. Então, o principal elemento é o Kafka Broker, que a gente vai ver depois é um elemento centralizador, né, como se fosse um intermediário. Depois existe o Kafka Client API, ou API, que é para você desenvolver aplicações que interajam com o Kafka, seja como produtores, seja como consumidores. Existe o Kafka Connect, que é uma forma de você fazer a intermediação dos produtores e consumidores com o Kafka sem precisar criar uma aplicação, você faz tudo através de configuração. O Kafka Streams, que é uma aplicação de streams do Kafka, e o Kafka SQL. Vamos falar então do Kafka Broker. Então, o Kafka Broker é o nome que o serviço ou servidor do Kafka recebe. E se você tiver curiosidade, né, se você, por curiosidade, né, broker em inglês é uma palavra que tem alguns significados como um intermediário, um corretor, um agente, né, e é exatamente isso que o serviço do broker faz, né, o serviço do Kafka faz. A gente viu lá no primeiro tutorial, né, que eu mostrei o exemplo lá da aplicação de streaming, né, que você teria um intermediário entre os produtores e os consumidores de música, né, que os produtores eles poderiam ter todas as suas músicas em um único local, colocar lá uma única vez, e os consumidores também eles poderiam achar isso em um único lugar. Né? Então é exatamente o que o broker faz. O broker do Kafka é o serviço principal que ele funciona como um intermediário entre quem produz dados e quem vai consumir esses dados. E como uma aplicação de Big Data, o Kafka ele funciona em cluster, né? Então a gente viu lá que o Kafka, a gente viu lá o conceito de broker, né? A gente viu que o Kafka funciona como um broker. E cada nó do cluster, ou seja, cada servidor, cada equipamento que faz parte do cluster, ele pode rodar uma ou mais instâncias do Kafka, do Kafka Broker, né? Isso quer dizer o quê? Que você pode ter uma instância em cada servidor, ou mesmo em um mesmo servidor você pode ter mais de uma instância. Para fins didáticos, por exemplo, você pode criar várias instâncias do Kafka Broker no mesmo servidor, mudando, por exemplo, a porta, né? Você vai acessar diferentes instâncias com a mesma porta. Já se eles estiverem em diferentes servidores, eles vão ter endereços de rede, endereços IP diferentes. E o Kafka Broker, né? Algumas características sobre o Kafka Broker. Então, como eu já mencionei, você pode ter mais de um serviço em um mesmo servidor. Uma das funções do Kafka Broker é atribuir uma numeração sequencial às mensagens. Então, os dados que são enviados do produtor ao broker e que o consumidor lê do broker são chamadas de mensagens. Né? O Kafka é também conhecido como um sistema de mensagens. E essas mensagens são gravadas em ordem e são lidas em ordem. E esta ordem ela é extremamente importante, por exemplo, para que um consumidor ele saiba até onde ele leu, né, uma vez que são sistemas que têm uma demanda, uma produção de dados muito grande, né, o consumidor ele precisa saber até onde ele leu, até que mensagem ele leu, né, e o offset é a forma, né, é uma numeração sequencial das mensagens que você tem um controle e que dá uma disponibilidade para o sistema de funcionamento do Kafka. As mensagens do broker do Kafka, né, que são enviadas pelos produtores, elas são salvas em disco. O consumidor não precisa consumir essas mensagens em tempo real. A gente viu que uma das características de um sistema como o Kafka é que cada interface pode trabalhar no seu tempo, os produtores
pode ter um tempo e os consumidores podem ter uma outra característica de processamento. E outra característica que o Kafka tem, que o broker traz, é exatamente a possibilidade de recuperação de falhas, né? Então o consumidor ele pode recuperar falhas, ele pode ler novamente mensagens, ele tem várias dessas características. Não existe no Kafka a figura de um master, mas existe a questão de um broker que vai ser um controller, né, que é um chefe escolhido aleatoriamente. Uma outra característica interessante do Kafka é o conceito de bootstrap. O que é um bootstrap? Bom, de uma maneira geral, um bootstrap é uma aplicação que serve como porta de entrada para as outras aplicações. Então, você tem uma lista de brokers, né, de servidores do Kafka, e a gente vai ver depois que cada um desses servidores vai ter tópicos. Os tópicos são o equivalente às tabelas, ou são os assuntos do qual as mensagens são gravadas, né? Então, cada broker vai ter diferentes mensagens com diferentes partições, diferentes tópicos com diferentes partições das mensagens. E você, o consumidor, né, por exemplo, ele não precisa saber exatamente em qual servidor tem qual broker tem a mensagem, a partição com a mensagem que ele procura, né? Esse é o conceito de bootstrap. Você não precisa conhecer a estrutura toda do cluster, como que o cluster se organizou. Você faz a conexão com qualquer broker, tá? Com qualquer serviço disponível na rede. O broker, ele sabe a estrutura, ele informa ao cliente. Então, ele pode se conectar a um broker específico e ele fazendo uma conexão com o broker, ele tem uma conexão com o cluster. A gente vai ver depois que vai existir uma partição que é responsável pela escrita e a leitura das mensagens. E esta partição ela vai estar em um broker específico. E por isso, quem vai, por exemplo, gravar a mensagem precisa enviar a mensagem para o broker, para a partição que é líder, né? A partição que faz a escrita e a leitura. Bom, então aqui a gente tem um cluster do Kafka, né? Então a gente está vendo aqui no centro que a gente tem vários servidores. Cada servidor ele pode ter mais de um tópico, a gente vai ver no próximo slide. Eles vão ter diferentes partições e a gente tem produtores gerando informação e consumidores que assinam um determinado tópico e consomem estas informações. E aqui um pouquinho mais de detalhes, um cluster Kafka, como que está estruturado um cluster do Kafka. Então, a gente está vendo aqui à esquerda, ali com o logotipo do Kafka, cada um desses servidores aqui é um broker, tá? Cada equipamento desses tem um broker do Kafka, tem um serviço do Kafka rodando. E a gente pode ver aqui que cada um desses brokers pode ter um ou mais tópicos, que são assuntos. Então, o primeiro broker ali, ele tem o tópico X e o tópico Y. O segundo broker tem o tópico X e o tópico Y. São os mesmos tópicos. O terceiro broker tem outro tópico, que é o tópico Z, e o tópico Y. Então, você pode ver que um tópico, ele pode ter N partições, ele pode ter 0 ou mais partições. Então, você vê que o primeiro broker ali, do tópico X, ele tem a partição 0. Do tópico Y, ele tem também a partição 0, porque como são tópicos diferentes, são assuntos diferentes, é como se fossem tabelas diferentes, cada um vai ter suas próprias partições de 0 em diante. Então, o tópico pode ter N partições. E pode haver brokers que não tenham partições de determinados tópicos. Então, a gente está vendo ali o último broker, né? Ele não tem nenhuma partição, por exemplo, do tópico X. Ok? Então, é dessa forma que um cluster do Kafka se estrutura. Você tem os brokers vão ter tópicos, um ou mais tópicos. Os tópicos são os assuntos, né, o equivalente às tabelas. E para fins, né, a gente vê o conceito de particionamento, né, para fim de disponibilidade, esses tópicos vão estar divididos em partições. Ok? E cada servidor, cada broker, né, ele vai ter um tópico com partições de um determinado tópico.
Bom, e a figura do controller, né, que eu mencionei lá que seria o equivalente ao master do cluster, né. Então, o primeiro, servidor ou o primeiro broker a formar o cluster, né, ele é eleito controller. Então não é algo que o usuário faz ou que existe alguma característica especial, né. O primeiro serviço é considerado o controller. Se o controller cai, né, se acontece alguma coisa do controller ficar indisponível, tá, um outro broker ele vai assumir a função de controller. Na verdade, o tempo todo, né, os brokers que fazem parte do cluster, eles estão tentando se tornar controllers, né, mas eles recebem uma exceção, eles recebem uma mensagem negativa dizendo que já existe um controller. No momento que um controller cai, e o primeiro broker que mandar uma mensagem, né, solicitando, né, pedindo para ser o controller, ele vai receber então a permissão para ser controller. E quando o broker que era o controller voltar, ele não vai mais ser o controller vai continuar sendo o broker que assumiu o papel de controller. Então o controller ele monitora a lista, né, uma das principais funções do controller é controlar a lista dos brokers que existem disponíveis no cluster. Então, falando um pouquinho mais então de partições no Kafka, né? Então, a gente viu lá o conceito de partições em alto nível, agora a gente vai falar um pouco mais das partições especificamente para o Kafka. As partições, elas têm uma divisão, né, que seria mais ou menos no conceito master-slave. Porém, aqui elas têm o nome de líderes. Então, as principais partições são chamadas de líderes. E as cópias são chamadas de followers, ou seja, líderes e seguidores. E o número de followers depende do fator de replicação. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. A gente tem um tópico. Um tópico pode ser, por exemplo, dados de um sensor. A gente tem um tópico que é sensor A, por exemplo. Esse tópico, né, ele vai dividir os seus dados em partições. Vamos supor lá 5 partições. Cada uma dessas partições, ela vai ter um líder e followers, um ou mais followers. Então, por exemplo, se a partição, se o tópico do sensor ele tem 5 partições, vamos pensar na partição 0, né? A partição 0 ela vai ser replicada de acordo com o fator de replicação. Então, a partição 0, se o meu fator de replicação for 3, eu vou ter 3 cópias da partição 0. E a primeira cópia, ela vai ser a cópia líder, ou a partição líder. As outras 2 serão os followers. E como que essas partições são distribuídas entre os clusters? Bom, dentro do possível, o Kafka ele tenta fazer um balanceamento dessas partições. E como a gente já falou, né, ele tenta deixar com que essas cópias estejam em máquinas diferentes, porque isso dá a característica de tolerância a falhas para o cluster. E como a gente já falou também, os hacks são considerados, né, porque você colocar uma mesma partição de um mesmo tópico no mesmo hack, mesmo que em servidores diferentes, você corre o risco do hack ficar indisponível. Então, falando um pouquinho mais do líder e follower de partições, né? Então, o broker, né, um mesmo broker, ele pode ter partições que são líderes e outras que são followers, depende de como as partições estão distribuídas. O que a partição líder faz? Veja que a partição líder é responsável por todas as requisições dos producers e consumers. Então, na verdade, a partição líder ela faz tudo. Ela recebe as escritas e ela submete as leituras quando solicitados, né? Então, o producer recebe uma lista de líderes e decide para qual partição ele quer mandar os dados. Então, vejam, o producer ele tem que mandar os dados para a partição líder.
Então ele recebe uma lista de todas as partições que são líder e assim ele sabe para onde, para qual broker ele tem que mandar os seus dados, né? Ele faz um contato inicial com qualquer broker, mas depois ele vai mandar os dados para o broker correto. E o producer, né, ele manda então para o broker da partição líder, ele sempre vai mandar os dados, a mensagem para o broker da partição líder. E o broker, então, ele persiste a mensagem e retorna uma confirmação. Essa confirmação é bastante importante, né, que a gente vai ver depois que é o acknowledgement, ela é bastante importante para várias características do Kafka. E o consumer também lê a mensagem da partição líder. Então, o que a gente pode notar aqui? Que a partição líder ela é responsável pela operação toda. As partição followers, elas existem para questões de redundância, né, para ter disponibilidade no caso de falha da partição líder.